Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então eu estou trazendo aqui mais uma prova comentada, dessa vez uma prova aplicada pela banca AOCP, né? Foi uma das provas que ficou faltando, eu resolvi aqui, que foi aplicada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para o cargo administrativo, tá bom? Então eu vou trazer aqui em detalhes, né, a resolução dessa prova. Então para você que está se preparando, né, para provas futuras da OCP, essa é uma oportunidade de você ver o que é que a banca está cobrando e quais são as estratégias, né, de resolução aí para esses exercícios, né? Então, desde já agradeço aqui a sua colaboração, se você puder deixar seu like aí no vídeo, né, para prestigiar esse nosso trabalho, que a gente se esforça aqui para trazer esse conteúdo para você, e também se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Se puder também divulgar aí com seus amigos, familiares, também vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui já para as questões, né? São 5 questões apenas. Eu coloquei aqui, eu mantive a numeração original da prova, tá bom? Então, as questões de raciocínio lógico começavam como a questão de número 11 aqui. Então, essa primeira questão, né, é uma questão que a banca OCP ela gosta de cobrar bastante, que ela vai dando informações e a parte, em geral, são 3 informações que ela fornece para a gente chegar numa conclusão, né? Então ela fala, ó, há 3 funcionários tomando café no refeitório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, quando um deles derruba a xícara de café no chão. Nesse instante, chega a zeladora e pergunta, quem foi que fez isso? João diz, não fui eu. Marcos diz, não foi o Carlos. E Carlos diz, fui eu. Sabendo que apenas um dos 3 está falando a verdade, então um dos 3 que está falando a verdade, quem foi que derramou café no chão do refeitório e quem está falando a verdade, respectivamente. Então, nesse tipo de exercício, a gente tem que ir fazendo da seguinte maneira. Veja, o exercício falou que apenas um dos 3 está falando a verdade. Então, a gente tem que ir considerando como cada um sendo verdadeiro e ver se isso gera ou não uma contradição. Então eu vou começar assumindo o seguinte. Eu vou começar assumindo que João está falando a verdade, certo? Então se João está falando a verdade é porque Marcos e Carlos estão mentindo, né? Essas afirmações deles é falsa. Só que observe, dessa primeira sendo verdade, a gente tem que, se não foi João, né, ele está falando a verdade, quer dizer que foi Marcos ou Carlos que derramou lá o café no chão, não é? Beleza. Já Marcos está dizendo o seguinte, que não foi Carlos, tá bom? Ele está dizendo que não foi Carlos, mas isso é falso. Bem, se isso é falso, então quer dizer que o que é verdadeiro da informação de Marcos é que foi Carlos. Tá bom? Porque ele está dizendo o quê? Ó? Não foi Carlos. Se isso é falso, então o verdadeiro é porque foi Carlos. Aí vamos analisar aqui. Carlos está dizendo o seguinte, que fui eu, mas a gente está colocando isso aqui como sendo falso. Então o que seria verdadeiro aqui não foi Carlos. Observe, né, ó, que essas duas condições aqui elas se contradizem, né, e ambas são verdadeiras, de acordo com a escolha que a gente fez. Ou seja, isso já está mostrando para a gente que essa primeira afirmação ela não pode ser a verdadeira, tá bom? Então, como a gente chegou numa contradição, é essa a conclusão que a gente tira. Ou seja, essa primeira aqui, a gente tem certeza que ela tem que ser falsa. Então, essa primeira aqui é falsa. Ora, se essa aqui é falsa, né, e João está dizendo não fui eu, então a gente já sabe aqui é que foi João. É o que é verdadeiro. Então a gente já descobriu, né, que foi João. Agora, e aí, por exemplo, se a gente for olhar as alternativas, já seria letra A ou letra C. Mas o que importa agora é descobrir qual dos dois aqui está falando verdade. Tá bom? Então vamos lá. Digamos que seja Marcos que está falando a verdade. Vamos ver se a gente chega em alguma contradição com isso. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, não foi Carlos. Beleza, não está chegando uma contradição, né? Por quê? Porque a gente já sabe que foi João. Então, essa afirmação ser verdadeira
não gera contradição com essa primeira ser falsa, tá bom? E agora então a gente teria que essa aqui seria falsa, né? Ou seja, Carlos disse fui eu. Então o que seria verdadeiro é que não fui eu. Não fui eu, ou seja, não foi Carlos. Não fui eu, ou seja, não foi Carlos que derramou o café. Que também não está contradizendo que foi João, tá bom? Então, essa disposição aqui, ela é válida, né? E, portanto, o que a gente tem aqui é que foi João, né, que derramou o café, e quem falou a verdade foi Marcos, né? Então, a alternativa correta aqui, letra C, de coração, tá bom? Então essa é a maneira que a gente deve ir fazendo. A gente vai atribuindo, dizendo quem é o verdadeiro e vendo se isso gera alguma contradição com as outras afirmações, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, aqui na próxima questão a gente tem o seguinte, ó, uma questão que envolve aqui média, moda e mediana, né? Vamos relembrar aqui o que é cada conceito desse e como é que a gente resolve esse exercício. Aos 12 servidores de determinado setor da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi perguntado sobre a quantidade de filhos que tinham. O resultado da pesquisa foi o seguinte, aí está aqui a lista. Diante das informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a soma dos valores da média, moda e mediana. Bem, então quando a gente está resolvendo um problema de média, moda e mediana, primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é pegar a lista dos dados que foram dados e colocar ela em ordem, seja crescente ou seja decrescente, tá bom? Então vou colocar aqui em ordem crescente, ou seja, eu tenho, ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2 números zeros, vou colocar aqui, ó, 1, 2. Aí números uns eu tenho 1, 2, 3. Vou colocar aqui, 1, 2, 3. Número 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número 3 eu vou ter só 1. E número 4 também eu vou ter só 1. Pronto. Então a gente colocou ela aqui em rol, né, que a gente chama numa ordem crescente ou decrescente. Você que faz essa escolha aí, tanto faz, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela moda, né? O próprio nome ele já nos ajuda. O que é moda? Moda é justamente aquilo que aparece mais. Então nesse caso aqui, ó, o fator que está aparecendo mais é o 2, está se repetindo 5 vezes. Então a gente tem que a moda é igual a 2, tá certo? Agora a média, o que é a média? Bem, a média, ou média aritmética, é a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de termos que existe. Como são 12 servidores, né? Aqui a gente vai ter 12 dados, né, de informação. Então, ou seja, eu vou pegar aqui e vou dividir por 12 a soma, né, que der aqui desses números. Então não vou elencar aqui, já vou fazer a soma, né? Então, como eu tenho 5 números 2, aqui já dá 10, com 3, 13, mais 3, 16, com 4, 20. Então a gente fica com 20 sobre 4, que eu posso simplificar aqui por 4. Então aqui a gente fica 5 sobre 3, tá bom? E por fim, a mediana. Aí a mediana ela tem um detalhe, né? Que depende da quantidade de termos que a gente tem aqui na listagem. Quando é uma quantidade ímpar, a mediana é justamente o termo central aqui da sequência que eu coloquei em ordem crescente ou decrescente. Quando é um número par, que é o caso, né? Porque a gente tem 12, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois elementos centrais. Ou seja, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu tenho 12, né? Ó, observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, eu vou pegar os dois elementos centrais. Que nesse caso aqui é o 2 e o 2. E a mediana vai ser dada pela média aritmética desses dois números. Tá bom? Ou seja, nesse caso, seria 2 mais 2 dividido por 2. Que daria 4 sobre 2, que dá 2. Tá bom? Então, é dessa maneira quando a gente tem uma quantidade par. Agora é só a gente somar os resultados que a gente obteve. Então vai ficar 2 mais 5 sobre 3, que dá 4 mais 5 sobre 3. Tirando o MMC aqui, né, vai dar 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 4, 12. Mais 5 dividido por 3, que vai dar igual a
17 sobre 3. Então a gente tem que fazer essa divisãozinha aqui, né? Então 17 dividido por 3, isso aqui vai dar 5. Dá 15, para 17 sobra 2, não dá para dividir, né? Coloca 0 e vírgula. Vai dar 6, e aí sempre vai ficar, né? Ó, 18, aí vai sobrar 2. Coloca 6 de novo. Vai dar, né? E 0 aqui, perdão. Coloca 0, dá 6 de novo. Então, essa divisão aqui, ela vai continuar de forma infinita, né? 5,6666. Então, a alternativa correta aqui, letra E, de esperança. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então, vamos aqui para a próxima questão. Mas, antes de começar, eu queria perguntar, você já conhece o nosso site? Pois é, a gente também tem um site aí que está em construção, né? Vou mostrar aqui para você aqui rapidamente o que é que a gente já tem aqui no nosso site. Ó. Se você entrar aqui, você vai ver, né? Tem parte de ensino superior, matemática básica, concursos, né? Aqui a parte de raciocínio lógico. Você vai entrar aqui, ó, vai estar dividido aqui, ó, por bancas. Então você vai conseguir acessar aí pela banca que você está querendo estudar. E me diz uma coisa, seria legal se a gente colocasse aqui também quizzes para você ir respondendo e ver se você realmente está preparado aí para o concurso que você quer submeter? Pois é, esse trabalho ele já está sendo feito, mas é a típica coisa, né? Quando o trabalho é feito por uma única pessoa, né, e são muitas coisas a serem feitas, em geral isso leva mais tempo para ficar pronto aí para vocês. Então, de novo eu insisto, né, uma forma muito importante de vocês colaborarem é deixando o like no vídeo e também se inscrevendo, né? Isso é uma maneira de fazer com que o YouTube, né, patrocine aqui esses nossos estudos e que a gente tenha condição de colocar outras pessoas para nos auxiliar, né, nessa construção do site para que esse processo seja mais ágil aí, tá bom? O link do site eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira conferir como é que já está ficando aí para você. Então, voltando aqui rapidamente, vamos aqui para a nossa próxima questão, né? Então, a gente tem o seguinte, ó. Dada a afirmação, todo técnico de informação programa e analisa sistemas, tá bom? Então, a gente tem aqui duas coisas que a gente vai avaliar direitinho. Aí ele pede para assinalar a alternativa que corresponde à sua negação. Então, vamos lá. Primeiro, ele está falando, né, o todo, né? Todo técnico de informação. Aí aqui a gente tem duas coisas que o técnico faz. Então, o técnico de informação ele faz duas coisas. Ele programa, aqui a gente tem o conectivo e analisa sistemas. Então, para eu negar, né, eu tenho que negar primeiro o todo, e aí negar o todo não é dizer nenhum, tá bom? Então, para negar o todo, eu vou dizer que existe um técnico, ou existe algum técnico, são duas formas da gente colocar, tá certo? Então, negar o todo, a gente vai colocar existe algum, né, ou existe simplesmente um técnico, e aí negar, ó, o que está dizendo aqui logo a posteriori, ou seja, que não programa, negação do I é ou, não analisa sistemas. Então é isso que a gente vai procurar aqui. Então, ó, vamos ver se é aqui. Ó. Existe um técnico da informação que não programa, ou, beleza, mas aí ele está dizendo analisa sistemas, ele manteve, então não é a letra B. Letra C. Existe técnico da informação que não programa, ou não analisa sistemas, né? Beleza, negou corretamente aqui, ó, não programa ou não analisa sistemas. Então a alternativa correta aqui, letra C de coração. Vamos para a próxima questão. Então vamos aqui à questão de número 14, ela fala o seguinte, ó, essa questão bem interessante, que ela traz o seguinte, ó, um número X de projetos deve ser dividido entre as equipes de arquitetos e engenheiros da Assembleia Legislativa, de modo que cada equipe receba o mesmo número de projetos. Se distribuirmos o projeto entre 5 equipes, sobrariam 3 projetos. Se distribuirmos entre 12 equipes, sobrariam 7. Se fosse distribuído entre 17 equipes, sobrariam 12 projetos. Então, qual das alternativas a seguir apresenta um valor possível para X? Tá? Então, aqui o que a gente vai trabalhar é o algoritmo da divisão. Então, a gente tem um total, né, ó, de X projetos. E aí ele fala se a gente distribuir para 5 equipes, ou seja, X dividido
para 5 equipes. Isso vai dar, né, uma quantidade que eu vou chamar aqui de Q1, um número aí, né, de processos para cada equipe. Só que ele está dizendo que vai sobrar 3, ou seja, o resto dessa divisão aqui é 3. Então, a leitura que a gente tem aqui, né, ó, dessa divisão, que é do algoritmo de Euclides, é que x é igual a 5 vezes Q1 mais 3. Tá bom? Da mesma forma, ó, eu olho aqui com relação aos outros. Ó, se for dividido entre 12 equipes, sobrariam 7, ou seja, x é igual a 12, eu vou chamar aqui um Q2, mais 7, tá certo? Ou seja, é isso aqui, né? O x dividido por 12, que dá chamando que deu um Q2 aí, essa divisão, e sobrou o resto 7. Né? Então a gente escreve dessa maneira. Da mesma maneira quando for com 17, então x igual a 17 vezes Q3, e sobrariam, ó, 12 projetos, então mais 12. Pronto, então essa é a relação, ó, que a gente tem com relação a x, ou seja, se eu colocar esses números para o primeiro membro, né, eu vou ficar com o seguinte aqui, ó, eu vou ficar com x menos 3 igual a 5Q1, x menos 7 igual a 12Q2 e x menos 12 igual a 17Q3, tá bom? A banca FGV, ela traz alguns exercícios semelhantes a ele, mas o que difere esse exercício aqui do que a banca FGV costuma colocar é que esse valor aqui, ó, do resto, ele em geral é o mesmo. Ou seja, então a gente tem o mesmo número aqui, e aí a gente estaria tendo a informação que o mesmo número é múltiplo desses valores que estão aqui, 5, 12 e 17. Não é o que acontece aqui. Então isso, de certa forma, dificulta um pouquinho mais a nossa resolução para encontrar que número x é esse. E aí, como ele fala que é dentre as alternativas possíveis, aí realmente a gente tem que utilizar as alternativas, né? E ir testando uma por uma para ver, né, qual delas é que vai servir aqui para essas três condições que a gente acabou de tirar aqui do enunciado. Então, o que essa primeira linha aqui está dizendo para a gente? Está dizendo que quando eu pegar o número aqui, menos 3, esse número tem que ser um múltiplo de 5. Essa é a leitura que a gente tem que fazer dessa primeira linha. O que é que a segunda linha está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, olha, quando eu pegar aqui o número de processos, menos 7, isso é um múltiplo de 12. Certo? Ou seja, esse número tem que ser divisível por 12. E da mesma forma, quando eu pegar esse número menos 12, esse número é um múltiplo de 17. Ou seja, quando eu dividir por 17, isso tem que dar um número exato. Tá bom? E aí, professor? Aí não tem jeito, a gente tem que ir testando mesmo. Só que, por exemplo, essa primeira aqui, ó, observe que essa primeira condição, todas as alternativas atendem a ela. Por quê? Porque, ó, quando eu pegar aqui, ó, 248 menos 3 é 245. Como termina em 5, então é divisível por 5. Então atende a primeira. Aqui é a mesma coisa, ó, 263 menos 3 dá 260. Termina em 0, então também é divisível por 5. 223 menos 3, 220, também vai terminar em 0, divisível por 5. 358 menos 3 dá 355, terminou em 5, também é divisível por 5. E por último, 403, né, que também é divisível, menos 3 dá 400, que é um número divisível por 5. Então observe que essa primeira condição aqui, ela não causa nenhuma restrição nas alternativas. Poderia, por esse primeiro item, todas as alternativas cumprem, tá? Aí a gente vai passar aqui agora para ver a segunda equação. Ou seja, eu vou pegar agora o número que está aqui na alternativa e vou tirar 7. E aí eu quero saber o seguinte, esse número é divisível por 12? É isso que a gente tem que ver, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, 248 menos 7. Seria o quê? 241. Será que isso é um múltiplo de 12? Ou seja, quando eu dividir aqui por 12, isso aqui dá um número exato? É isso que a gente tem que verificar. Ó, 20, eu separo aqui, né? 24 por 12 dá 2. Então dá menos 24, sobra 0, só que baixa 1.
ou seja, não é divisível. Então essa alternativa aqui, ó, ela não pode ser, porque ela não atende essa segunda condição aqui, tá bom? Aí vamos lá, vamos testar a segunda, ó, 263, só que eu tenho que pegar, ó, menos 7. Então 263 menos 7, isso aqui vai dar 256, né? 263 menos 7. Será que isso é divisível por 12? Vamos checar. Então pega aqui o 25, dá por 2, dá 24, vai sobrar 1, baixa o 6 agora, 16 dividido por 12 vai dar 1, né? Então menos 12 aqui, sobra o resto 4. Então não é divisível. Então a alternativa B também não pode ser, porque ela não atende essa segunda condição. Vamos para a letra C. Tá? Então a letra C é 223 menos 7. Então 223 menos 7, isso aqui vai dar 216. Dividido por 12, bem, 21 dividido por 12 vai dar por 1, né? Porque por 2 já daria 24. Então aqui dá 9, baixo 6, aqui vai dar, vamos ver se dá por 8. 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9, exatamente. Né? Então aqui deixa resto 0. Pronto, aí olha só, a divisão não deu exata, então esse número é 223 menos 7 é um número que é divisível por 12, então ele atende a nossa condição. Então ele é possível, essa alternativa a gente não pode riscar. Se a gente fizer o cálculo, esse mesmo cálculo aqui, isso aqui ficaria 351, né? Que não vai ser divisível por 12, então a alternativa D, ela também seria riscada. Já o 403 menos 7, né? Deixa eu até tirar, vai dar 396. Será que é divisível por 12? Vamos ver, aqui vai dar 3, né? Que dá 36. Aqui vai sobrar 3, baixo 6, novamente por 3. Então deu exata. Então observe que o item C e D são possíveis ainda, atende a segunda e atende a primeira. Aí falta verificar aqui a terceira, ou seja, agora eu vou pegar esse número, menos 12, e vou ver se ele é divisível por 17, tá certo? Eu vou pegar já o item E, só para a gente verificar, que ela que vai ser a alternativa, só para a gente não ficar fazendo cálculo desnecessário aqui, mas você pode checar em casa isso. Então olha só, 403 menos 12, né? Isso aqui, tirando 2 vai dar 401, 391, né? Será que isso é divisível por 17? Vamos ver. Bem, aqui eu vou botar por 2, né? Que dá 34. Sobra 5. E aqui vai dar por 3. Né? 3 vezes 17 dá justamente 51. Deixa resto 0. Tá bom? Então, ó, esse número aqui, menos 12, é divisível por 17. Então, também atende essa condição. E aí, se você for verificar isso por 223, você vai ver que ele não vai atender. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra E. Mas, de novo aqui, né, para a gente ampliar o nosso raciocínio. Professor, se aqui, por exemplo, né, só para a gente ficar claro aqui, quando eu comparei com essa questão que a FGV costuma colocar, né, porque a banca OCP pode fazer semelhante. Então, só para vocês entenderem, olha só. Digamos que no lugar de deixar resto 3, 7 e 12, digamos que ela diga que sempre vai deixar resto 3. Né? Só um exemplo aqui. Então, o que a gente teria seria o seguinte, ó. A gente teria uma coisa assim, teria, ó, x menos 3 igual a 5q1, x menos 3 igual a 12q2 e x menos 3 igual a 17q3. Isso é quando deixa sempre o mesmo resto, ó, o mesmo resto igual a 3, nesse caso do exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Aí, para a gente procurar aqui, ó, o que é que está dizendo? Está dizendo que o número x menos 3, ele é um múltiplo de 5, 12 e 17 ao mesmo tempo. Então, a gente iria fazer essa conta, ó, 5 vezes 12 vezes 17. Esse aqui seria o menor múltiplo, né, dentre eles. Professor, e se tiver alguma restrição, se esse aqui não der certo? Aí você começa a multiplicar aqui, ó, por 2. Não deu certo esse, aí você tira o 2, multiplica por 3.
E aí você vai avançando até encontrar o múltiplo que a condição da questão lhe dá. Tá certo? Então já para ampliar aqui para vocês aqui um outro tipo de questão semelhante, né, ou relacionada a essa aqui que a OCP cobrou nessa prova. Vamos aqui para a próxima questão. Então aqui a última questão, ó, uma questão envolvendo razão e proporção. Então ela traz o seguinte, ó. A razão entre o número de engenheiros e o número de contadores, que são servidores da Assembleia Legislativa, é de 2/3. Então, olha só. O que é que eu vou fazer aqui? Vou chamar de E, o número de engenheiros, e C, o número de contadores. Então, ele está dizendo que a razão, se a razão é uma fração entre o número de engenheiros e o número de contadores, isso aqui é igual a 2/3. Tá bom? Aí vamos ler com atenção. Aí só que ele fala, ó, após a admissão de mais 2 engenheiros e 5 contadores, a razão entre o número de contadores e o número de engenheiros passou a ser de 7/4. Atualmente, após a admissão desses servidores, qual é o número total de engenheiros e contadores? Aí aqui, pessoal, um detalhe é o seguinte, observe que quando ele foi falar aqui nessa segunda parte, ele falou diferente, ó, a razão. Primeiro ele falou a razão entre o número de engenheiros e contadores era esse. Na segunda parte, ó, após a admissão, ele diz que a razão entre o número de contadores e o número de engenheiros, então a gente tem que inverter aqui, tá? Mas vamos lá. Então, inicialmente, ó, eu tinha E número de engenheiros e C número de contadores, né? Aí agora ele falou que a razão entre o número de contadores, ora, eu vou ter agora contadores mais 5, ó, que foram contratados, dividido pelo número de engenheiros mais 2 que foram contratados. Isso aqui passou a ser 7/4. Então tem que tomar cuidado aqui que ele inverteu, né, aqui a ordem aqui da razão, né? Ele falou primeiro os contadores para depois falar sobre os engenheiros. Pronto. Então dessa primeira aqui, ó, a gente pode colocar assim, né, que o número de engenheiros, passo esse C multiplicando aqui, né, meios pelos extremos. Isso aqui é 2C sobre 3. Tá bom? Pronto. Só para facilitar aqui, né, com relação a cálculo, a gente pode fazer meios pelos extremos, tá? Então a gente vai ficar aqui, ó, com 7 vezes E mais 2 igual a 4 vezes C mais 5. Então a gente fica com o seguinte, 7E, né, eu vou fazer ó, 7 vezes E, 7 vezes 2, mais 14 é igual a 4 vezes C mais 20. Tá bom? Pronto. Então, olha só. Mas eu cheguei aqui, ó, que E era igual a 2C sobre 3. Então, onde tiver E, eu vou substituir por 2C sobre 3. Então, vai ficar, ó, 7 que multiplica 2C sobre 3. Esse 4C eu vou trazer para o primeiro membro, então ele troca de sinal. Igual a 20. E esse aqui também eu vou levar para o segundo membro, troca de sinal. Menos 14. Então, observe que aqui a gente ficou, né, ó, com 14C sobre 3 menos 4C igual a 6. Para tirar esse 3 aqui, eu vou multiplicar toda a equação por 3, né? Então, quando eu multiplico toda a equação por 3, esse 3 aqui cancela, tá bom? Estou multiplicando toda a equação por 3. Então, aqui vai ficar, ó, 14C, aqui vai ficar 3 vezes 4C, vai dar menos 12, né? Porque mais por menos é menos. Igual 3 vezes 6, 18. Então, 14C menos 12C vai dar 2 vezes C. Então, a gente fica aqui 2C é igual a 18. Tá bom? Deixa eu voltar para cá a conta para a gente poder terminar aqui. Então, C é igual a 18 sobre 2, né, que vai dar igual a 9. Pronto. Então, o número de contadores é 9. Para saber o número de engenheiros, ó, é só a gente jogar aqui, ó, o valor. Então, vai ficar 2 vezes 9 sobre 3. Eu posso dividir aqui, sobra 3, isso aqui dá igual a 6. Aí você chega lá, a alternativa correta
é 15, né? Ó, 6 mais 9, 15. Não. Por quê? E aí fica atento, né? Esse é um erro comum. Às vezes a gente chega aqui e acha que está correto. Observe que ele fala, ó, atualmente, após a admissão desses servidores, qual é o número total de engenheiros e contadores? Ou seja, isso aqui é o valor que eles tinham inicialmente, 15. Só que foram contratados 5 contadores e 2 engenheiros. Então eu vou fazer 15 mais 7, tá bom? 15 mais 7 que foram contratados depois, que dá igual a 22, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra E, de esperança. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, pode deixar aí nos comentários, que eu terei maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.